Os tempos ardentes. Conselho de Argland. Então eles têm prisioneiros para julgamento, não é? O Lorde Dragão Obsidiano disse ao terminar de ler a carta em voz alta. Não podemos ficar muito surpresos, você realmente não esperava que todos eles obedecessem aos acordos dracônicos, não é? O Lorde Dragão Platina perguntou. Acho que nenhum de nós acreditou nisso. O Lorde Dragão Diamante disse, provocando acenos do resto do conselho. Bem, somos tecnicamente uma nação neutra, então. Suponho que somos a única opção viável na região. O Lorde Dragão do Céu Azul adicionou. Aceitaremos o pedido então, suponho que ficaremos em dívida com eles de qualquer maneira. Afinal, como a família real recuperou as terras de Restize, eles libertaram todos os nossos comerciantes presos, e restauraram seus bens e riquezas para eles, com alguma compensação. Sugiro que concordemos em manter prisioneiros para julgamento durante o período, e também nos oferecermos para financiar o custo de sua manutenção, como um gesto de boa vontade sobre os problemas que surgiram. O Lorde Dragão Obsidiano apresentou sua sugestão, e ela foi recebida com uma rodada geral de aprovação. Retransmita a mensagem então, e quando a família real terminar a reocupação, ofereça-se para enviar uma escolta até a fronteira que eles compartilham com o Reino Feiticeiro, e poupá-los das despesas, como um gesto de boa vontade para eles como um parceiro comercial renovado. O Lorde Dragão do Céu Azul fez a proposta adicional, e outra rodada de acenos também viu sua aceitação. Com um pouco de trabalho, eles concordavam que poderiam se posicionar muito bem diplomaticamente para a era do pós-guerra que já viam pela frente. Kami Miyako. Raymond fez uma careta. Ele não saía de casa há semanas, ao que parecia. Ele soltou um suspiro cansado, vinha mandando seus votos para as reuniões, mas a saída desistiu doeu. Não, pior do que a partida. Pior do que ela se voltar contra nós, o que doeu foi ver o quanto a machucamos primeiro. Ele pensou consigo mesmo, e balançou a cabeça. O olhar que ela deu a ele no conselho quando eles votaram sobre a escravidão élfica, e a violência contra os elfos, iria assombrá-lo até o dia de sua morte. Uma bíria amarga e corrosiva se instalou em seu estômago, e ele achava que nunca iria embora. Esta foi a primeira vez que ele saiu de seu quarto em muito tempo. Quando ele balançou as pernas para o lado, alguém bateu na porta. Entre, ele disse. Eu ainda estou vivo. Ele disse um tanto sarcasticamente, embora sempre parecesse mais jovem do que sua idade, isso havia começado a mudar como resultado do estresse cada vez maior. A porta se abriu, um jovem elfo e uma meia-elfa estavam ali, e tinham olhares preocupados em seus rostos. Mestre, você está na cama há muito tempo, não deve se esforçar. Eles disseram em uníssono. Apesar de não terem parentesco, os dois eram muito parecidos, exceto pelas poucas características humanas da garota meio-elfa, suas personalidades, entretanto, eram quase idênticas, e falavam como gêmeos. Eles entraram em seu quarto, e deixaram de lado as bandejas que carregavam, e se aproximaram, e ofereceram os braços de ambos os lados para ajudá-lo a se levantar. Ele rejeitou o gesto de boa vontade, mas deu um sorriso gentil para a dupla. Sou um ex-escritura negra, ainda consigo sair da cama sozinho, você sabe. Eles baixaram os braços, e se afastaram dele, cruzando as mãos na frente de si. Como desejar, mestre. Eles disseram juntos. E o que eu te falei sobre isso? Ele perguntou com exasperação em sua voz profunda e autoritária. Não quero te chamar assim. Eles disseram nas vozes estridentes das crianças. Então por que você insiste em desobedecer a essa instrução? Ele perguntou enquanto se levantava e se espreguiçava. Quando meus pais estiverem livres. O menino elfo disse com a voz séria de uma criança determinada. Quando minha mãe estiver. A garota meio-elfa disse com uma voz suave e recatada. Raymond suspirou. Bem, quando eu os encontrar, vou libertá-los. Juro, vocês dois são os mais teimosos de todos os resgatados. Ele disse enquanto se aproximava de uma bandeja, e dava uma mordida em um biscoito. Eles sorriram docemente para ele. Els, você tem alguma novidade para mim esta tarde? A garota meio-elfa sorriu. Sim, mestre. Chegou hoje um mensageiro do conselho. Vai haver uma reunião sobre a nova votação dos estatutos anti-crueldade propostos por Berenice. Raymond acenou com a cabeça. Bom,
Bóreas, envie meu voto em apoio a Berenice junto com uma nota expressando minha recuperação favorável. E informando a todos que estarei presente na reunião esta noite. Imediatamente, mestre. O menino elfo sorriu. A felicidade deles em sua casa o enojava. Não porque ele os quisesse miseráveis, infelizes ou medrosos, mas porque isso representava outra coisa, o horror da sua condição anterior. Seu mordomo foi enviado para a primeira rodada de aquisição de elfos, e ele recebeu apenas 2 instruções. Primeiro, para não economizar. Segundo, comprar aqueles que eram mais lamentáveis. A história que ouviu quando os 2 foram levados para sua casa lhe dizia muito bem que o mordomo seguirá suas instruções com precisão. Ele se lembrou da chegada deles, logo depois de ir para a cama depois que Zexi saiu. Eles foram levados para sua casa, e até seu quarto, ainda vestidos com sacos velhos, e ainda acorrentados do leilão. Ficaram ali, sujos, aterrorizados, olhando para o que lhes devia parecer um velho lascivo, e não conseguiam esconder o tremor. A riqueza de sua casa, apesar de modesta, parecia-lhes em sua condição empobrecida a riqueza de um rei. Bem-vindo à minha casa. Ele disse gentilmente, um tom de voz que foi recebido com surpresa e suspeita. A garota meio-elfa deu um passo à frente, movendo-se ligeiramente na frente do garoto um pouco mais novo, como se para protegê-lo da incerteza. Eles não disseram nada naquele momento, então ele continuou. Raymond estalou os dedos, e o mordomo estendeu as chaves que vieram com a compra. Raymond pegou uma, e ergueu-a. Dê um passo à frente, e deixe-me tirar você disso. Ele disse. Incerta, a garota deu um passo à frente primeiro, e um momento depois, as correntes caíram no chão. Ele então a viu melhor, o cabelo dela era cor de palha, e emaranhado, o rosto estava bronzeado, como se ela tivesse passado muito tempo fora de casa, e ela era magricela, claramente desnutrida. Quando as correntes pousaram, ela agarrou um pulso, e começou a esfregá-lo com a outra mão. As marcas estavam vermelhas, e em carne viva, não tinham ajustado bem nela. Ele pegou a outra chave que lhe foi oferecida, e devolveu a última. O menino, agora vendo que era seguro, deu um passo à frente, e também foi solto. Aquele garoto era jovem, difícil dizer com elfos de sangue puro, mas obviamente jovem, e também obviamente desnutrido. Suas orelhas foram mutiladas até ficarem com metade do comprimento anterior, numa estimativa aproximada, e seu rosto estava igualmente bronzeado. Nenhum dos 2 estava limpo há algum tempo. Jogue as correntes e as chaves no lixo, eles não precisarão mais delas. Ele disse, e eles olharam para ele surpresos enquanto o mordomo obedeceu silenciosamente, juntou as correntes com um clim ecoante, e as levou embora, deixando os 3 sozinhos. Eu sou Raymond. Ele disse. Quais são seus nomes? Ele perguntou. Els, mestre. Ela disse, e fechou a boca. Bóreas, mestre. O menino disse, e fechou a boca com a mesma rapidez. Depois de falarem seus nomes, eles caíram de joelhos. Obviamente, eles aprenderam seu lugar em algum momento. Não é preciso isso. Ele disse com uma voz gentil de correção. Eu não comprei vocês para ser seu dono, eu comprei vocês para libertá-los. Ele disse suavemente, apenas para encontrar expressões incrédulas de ambos. Eu não culpo vocês por duvidarem de mim. Mas é verdade. Ele balançou a cabeça. Estou compensando algo que fiz que foi muito errado, para alguém muito querido para mim. Ajudando vocês, e tantos outros elfos quanto puder, estou fazendo isso por ela. A expressão profundamente ferida e agonizante em seu rosto deu-lhe alguma credibilidade aos olhos deles. Então, podemos ir? Bóreas perguntou. Não com segurança. Ele disse. Não tenho nenhum lugar para onde possa mandá-lo, e você nunca chegará ao reino dos elfos como está. Então não estamos livres. Els disse. Raymond abaixou a cabeça de vergonha. Se eu tivesse alguma maneira de tirar você daqui, eu faria isso. Por enquanto, deixe ser suficiente que eu esteja lhe dando conselhos para ficar aqui onde é seguro. Eu vou te alimentar, fornecer uma casa a você, você pode comer até se fartar, tomar banho, e eu não lhe darei ordens que qualquer pessoa livre não teria que seguir. Então, não precisamos trabalhar? Bóreas perguntou surpreso. Não. Você pode ficar deitado o dia todo, e não fazer nada se for isso que você quer, e eu não vou te expulsar. Por enquanto, direi a uma das empregadas para preparar um banho para vocês, e lhe dar roupas adequadas,
peça-lhes que mostrem a casa a vocês, e arrumem um espaço para vocês dormirem, mas vou precisar de espaço para os outros. Ele disse. Outros? Els perguntou. Sim, pretendo salvar o maior número possível de elfos, e meio-elfos, vocês dois foram os primeiros, mas salvarei o máximo de seu povo que puder. Ele disse. Nenhuma expressão de descrença o encontrou desta vez, ele era obviamente sincero demais. Durante as 2 semanas seguintes, eles não fizeram nada, exatamente como ele sugeriu, mas à medida que mais e mais escravos eram trazidos, e alimentados, vestidos e protegidos, a óbvia seriedade de Raymond em salvar vidas de elfos tornou-se inegável. A dupla então insistiu que lhes fosse permitido ajudar de alguma forma na mansão, assumindo pequenos trabalhos, como levar chá e pequenas refeições enquanto ele ficava sentado taciturno em seu quarto. Gradualmente, eles se abriram à medida que as perguntas iam e vinham, permitindo-lhe aprender algo sobre suas histórias. Boreas foi tirado de um grupo de refugiados que fugiam das escrituras da teocracia, e sua mãe foi vendida na marcha de volta, enquanto Els nasceu em Camimiaco. Sua mãe era uma soldado cativa vendida a um oficial da teocracia. O oficial a utilizava como empregada doméstica, e também para recreação pessoal. Els foi o resultado final. Poucos anos depois, sua mãe foi vendida por tentar escapar, enquanto Els permaneceu como serva do homem que também era seu pai, até que ela também foi vendida para o mesmo lote de Boreas, onde se conheceram e se tornaram amigos próximos. Nunca Raymond odiou tanto o seu próprio país como no momento em que essas histórias terminaram. Agora aqui estavam eles, semanas depois, a casa estava movimentada, Berenice e Ginedine uniram seus esforços aos poucos, enquanto Yvonne, Maximilien e Dominique começaram a incitar a população a um frenesi de ódio contra os elfos para distrair a população das dificuldades durante o esforço de guerra. Os templos em todo o país desocupado estavam zelosamente arrebatando voluntários para novos reforços, e novos exércitos para o campo. As escolas de magia foram despojadas de todos os alunos capazes de usar magia eficaz, mesmo que seus estudos estivessem incompletos. Apenas uma equipe mínima de professores restavam para preparar novos alunos que também não tinham esperança de concluir os estudos antes de serem arrastados para a máquina de guerra. Naquela noite, Raymond se vestiu, auxiliado por 2 elfos adultos que, assim como o jovem casal que foi seu primeiro pupilo libertado, insistiram em fazer alguns trabalhos na casa. Ele saiu com um aceno e muitos votos de felicidades nas costas, e quando chegou para a primeira reunião ao redor da mesa o clima parecia sombrio e combativo. Nenhuma recepção calorosa o recebeu, o ar estava gelado enquanto ele se sentava, mas tudo isso mudou em um instante quando um mensageiro chegou do reino dracônico. Ele foi admitido com bastante rapidez, e Dominique ordenou-lhe que falasse. Ele pegou sua missiva, e começou a ler formalmente. A rainha Draudilon, na qualidade de governante do reino dracônico, emite uma declaração de guerra, com efeito imediato após o recebimento desta mensagem. Seus soldados interromperam nosso comércio, seus aliados capturaram e torturaram um cidadão de nossa própria nação, vocês usaram as vidas de nosso povo como um escudo para as suas, e vocês viraram suas espadas contra o Salvador de nossa nação. Por esses e outros crimes, trazemos a você a guerra, e com esse espírito, lutaremos até o fim. Você ficou maluco? Dominique ficou de pé, apontou para o mensageiro, e gritou em absoluta indignação. Não, meu senhor. Estou simplesmente transmitindo as palavras de minha rainha, que resposta você terá para ela? Ele perguntou, mantendo seu senso de decoro calmo. A resposta de Dominique foi o que você esperaria de um membro zangado das escrituras. Ele pegou a arma que sempre carregava consigo, saltou por cima da mesa, e atravessou o homem, sua espada perfurando o brasão no centro, passando então por seu peito, e saindo pelas costas. O mensageiro era um jovem, com idade não mais avançada do que 20 e poucos anos, e o golpe foi tão perfeito que ele nem perdeu o controle da carta, ele simplesmente olhou para a espada que agora estava dentro de seu corpo, com olhos arregalados que obviamente não estavam entendendo o que havia acontecido com ele. Quando a dor começou a diminuir como o nascer do sol da manhã, brilhante, e claro como o dia, a compreensão varreu seu rosto. Assim que essa compreensão começou, surgiram gritos dos outros cardeais sobre a reação de Dominique à declaração de guerra.
Como se seus gritos fossem poderosos o suficiente para derrubá-lo, o jovem mensageiro real, elegantemente vestido, começou a perder a capacidade de ficar de pé, e tossiu sangue. Parte dela respingou na carta, parte no chão, a maior parte escorreu de sua boca quando ele caiu de joelhos. Dominique baixou a espada com ele, permitindo que o peso do corpo do mensageiro a carregasse para baixo, depois deslizou pela ponta da lâmina, e caiu de costas no chão. Essa é a nossa resposta, ele disse ao moribundo. Vamos mandar sua cabeça de volta, isso deve garantir que ela entenda o que quero dizer. Se o mensageiro ouviu ou entendeu essas palavras, quem saberia? Mas Dominique tinha certeza de que o resto do mundo certamente o faria. Dominique, seu idiota maluco! O que você fez? Raymond gritou com ele. Fiz o que você não teve vontade de fazer, defendi a humanidade daqueles que a traíram. Ele rosnou. Berenice e Ginedine não foram muito além de Raymond em suas próprias críticas. Você atacou o mensageiro oficial, um ser humano que acabava de nos entregar as palavras de seu governo. Ginedine explodiu. Ninguém executa um mensageiro. Essa é uma tradição tão antiga que nem precisamos de uma regra sobre isso. Berenice acrescentou enfaticamente. Exatamente, não existe regra. Ele pediu que dessemos uma resposta para sua rainha, e agora ela terá uma. Maximilian disse com raiva fria em sua voz. Raymond foi até a porta do conselho, e chamou os guardas, 2 deles chegaram rapidamente. Coloque o cardeal Dominique sob prisão. Ele acabou de matar um mensageiro do reino dracônico. Eles olharam para ele em estado de choque. Um mensageiro que estava nos enviando uma declaração de guerra, ele é um potência hostil, e eles estão vindo para matar todos vocês, eu o matei primeiro. Dominique disse, e os guardas congelaram, sem saber o que fazer, gritos ocorreram na mesa enquanto o sangue do mensageiro se espalhava, e encharcava o chão de pedra. Os guardas pareciam terrivelmente incertos. Vocês vão obedecer a um simpatizante de elfos que quer que os bordéis sejam esvaziados, e os escravos libertados, e até mesmo a fé de nossos deuses divinos alterada por seus caprichos? Dominique perguntou, sua voz cheia de zelo enquanto olhava para o par, e seu estado congelado derreteu, e eles recuaram porta afora. Sua desobediência a Raymond foi um ato de obediência a Dominique, e Yvon, vendo essa mudança, aproveitou-se da situação. Concordo, e francamente, estou farto do impasse e da indecisão que resultaram deste conselho nas últimas semanas. Isso prejudicou o esforço de guerra, e pretendo resolver esse problema agora mesmo. Yvon disse, como se o assassinato do qual Dominique obviamente estava fugindo fosse o suficiente para levá-lo a tomar a iniciativa. Vou convocar um referendo especial entre os templos para conceder poderes de emergência ao cardeal Dominique durante a guerra. Raymond, Ginedine e Berenice ficaram calados, e pálidos, tudo ao mesmo tempo. Sul de Prarte. Os Vines e os mineiros de sangue não ostentavam o melhor equipamento, nem ostentavam um status de elite. O que eles ostentavam era o maior grau possível de ódio que alguém poderia ter pelas forças que enfrentavam, um ódio tão grande que estavam dispostos a morrer apenas para garantir que aqueles contra quem lutavam dariam uma topada nos dedos dos pés. Após sua partida, os elementos do esquadrão correram para enfrentar o avanço das forças de Remédios Custódio e seus aliados da teocracia. A marcha já havia sido retardada consideravelmente por pequenos grupos locais de resistência no norte, mas isso aumentou 10 vezes com a chegada em massa das 2 organizações. Alguns esquadrões tornaram-se totalmente suicidas, fazendo acusações imprudentes contra as linhas apenas para forçá-los a parar. Outros esquadrões disparavam flechas para desacelerar as unidades, ou miravam em cavalos para fazer as pessoas puxarem carroças. Alguns cavavam buracos ou arrastavam árvores para a estrada. Durante uma tarde, tantas árvores foram colocadas no caminho que todo o exército teve que parar 42 vezes para abrir caminho. Vali foi um dos mineiros de sangue que escolheu ser mais eficaz do que suicida. Ele já era mineiro há 7 anos quando foi libertado, e como seu primeiro ato de vingança envolveu uma picareta, ele decidiu continuar com o que funcionava. Assim que chegou a Prarte, encomendou para si um que serviria de arma. À primeira vista parecia um machado de 2 pontas quebrado, mas olhando mais de perto, uma das pontas tinha uma ponta afiada, a outra terminava em um taco como uma bola de ferro que agia como uma massa esmagadora, e com metade do comprimento de uma picareta normal, ele a envolveu em aço.
E criou um punho personalizado para proteger sua mão, e agora ele tinha uma arma muito incomum, e muito eficaz. O primeiro encontro foi contra um grupo de forrageadores do sul. Eles eram descuidados, moradores da cidade, não familiarizados com o campo, não familiarizados com a mata, mas mesmo com mais de 7 anos longe da floresta, a mata profunda chamava ao sangue do corpulento guerreiro elfo, e ele se moveu tão furtivamente quanto uma brisa desobstruída, fez seu esquadrão cercá-los. Então ele saiu do esconderijo, e enfiou sua picareta personalizada na cabeça de um homem incauto, enviando sangue e massa cerebral para as árvores. Ele não parou para vê-lo cair, mas imediatamente balançou-o na direção oposta, cravando a ponta no olho arregalado, e chocado de outro homem, e fazendo-o cair, tremendo em seus estertores de morte. O resto dos camaradas dos homens mortos respondeu, apenas para os camaradas escondidos de Vali saltarem, e derrubarem o resto em pouco tempo. Ele então os arrastou, e prendeu os corpos em uma carroça, viajou por vários quilômetros de distância, e pendurou os cadáveres de cabeça para baixo em galhos de árvores ao lado da estrada, onde as forças marchantes de remédios e da teocracia os viriam. Essas mortes horríveis foram expostas, e começaram a perturbar os exércitos que avançavam constantemente frustrados. Posição da Remédios. Depois de encontrar pela quarta vez as árvores frutíferas do sul, como as exibições de cadáveres passaram a ser conhecidas, Remédios ficou furiosa além de qualquer razão. Yuri, ela disse bruscamente. Sim, comandante. Ela perguntou com cautela. Você sabe como essas forças insurgentes estão tentando nos assustar? Ela perguntou, seus olhos estavam profundos, escuros, e um turbilhão de fúria enquanto ela falava. Sim, ela disse. Eles estão fazendo um bom trabalho também. Entre os desaparecimentos, e os constantes ataques suicidas de humanos, elfos, e até mesmo mortos-vivos ocasionais, as pessoas ficam assustadas. Acho que é hora de mostrarmos a eles o que realmente é o terror. Ela disse. Senhora? Yuri perguntou curiosamente, fazendo o possível para conter seus desejos sádicos. Esta noite, eu quero queimar. Ocasionalmente capturamos um insurgente ferido, certo? Ela perguntou. Sim, embora eles não saibam de nada, mesmo depois do questionamento mais severo. Ela respondeu. Eles sabem gritar. Remédios respondeu. Estabeleça estacas altas, mergulhe-as com álcool, e coloque-as no fogo. Quero essas estacas altas o suficiente para que possam ser vistas de qualquer lugar. Deixe aqueles que estão nos observando saber o que os espera. Queime o mal deste país. Se eles querem terror, nós lhes daremos terror. Remédios disse. Isso deve animar o ânimo entre os nossos também. Yuri mal conseguiu conter sua felicidade com a ordem. Sim. Sim. Ah, sim, comandante. Ela disse com olhos duros e alegres. Naquela noite, eles fizeram 3 prisioneiros, despojaram-nos do pouco que ainda vestiam, e arrastaram-nos, ensanguentados, e mancando, para estacas de 6 metros de comprimento. Os prisioneiros estavam confusos, e com medo enquanto marchavam em filas de gritos, soldados furiosos de ambos os exércitos, o que quer que se esperasse deles, não era bom, e todos tinham certeza de que não seriam libertados. Severamente, eles assumiram sua própria execução imediata, e se prepararam mentalmente para que o machado ou a espada acabassem com suas vidas. Então foi com uma confusão ainda maior que eles congelaram quando viram as 3 longas estacas caídas no chão. Uma dúzia de mãos ou mais os cercaram, e agarraram, torcendo seus braços, e amarrando-os, depois prendendo-os em estacas com um martelo, e correntes para segurá-los pelos pulsos. A confusão não diminuiu quando o álcool foi derramado sobre eles. Só quando os 3 homens viram as tochas sendo trazidas é que eles realmente entenderam o que estava para acontecer, e começaram a se debater, e a gritar. Suas vadias! Sua escória vil! Sua encarnação do mal! Neia vai te matar. Vocês estão caminhando para a morte, e eu vou sorrir da sua agonia na vida após a morte. Eles gritaram, e gritaram várias ameaças, e insultos enquanto as estacas eram elevadas verticalmente, de modo que eles ficavam pendurados pelos pulsos, em agonia pelo peso do próprio corpo puxando-os para baixo. Bem, ilumine o caminho. Remédios disse com uma gargalhada meio louca, e Yuri jogou primeiro uma tocha, depois outra, nos elfos que eles haviam capturado. As ameaças desapareceram, os gritos não.
Agora marchamos à noite, eles iluminarão o caminho. Remédios disse com um sorriso selvagem e cruel que foi iluminado pelas tochas élficas. Os gritos continuaram, e continuaram, enquanto o exército marchava. Cada vez que um dos corpos queimava o suficiente para cair, um novo prisioneiro era trazido para substituir o caído, tornando a marcha à luz de tochas até parte uma das mais horríveis da guerra. Leste de Oburns. Skana era uma mulher ocupada. Não demorou muito para saber que o rei Astraca havia chegado a Oburns, e isso foi algo que ela achou muito interessante. A floresta além da capital não era tão grande quanto alguns lugares do reino sagrado de Roble, mas também não era nada desprezível. Muitos nobres mantinham reservas de caça lá, e como resultado, havia amplo espaço para esconder seu pequeno bando e enviá-los em ataques. As poucas excursões menores que haviam entrado na floresta não partiram inteiras, ou nem mesmo partiram, mas era igualmente evidente para os funcionários da cidade que sua organização era muito pequena, e portanto, não era uma ameaça, atrasando assim a ação contra ela. Com o tempo, isso aconteceria, mas Skana queria garantir que já fosse tarde demais quando acontecesse. Foi por isso que ela se viu agora numa aldeia cheia de simpatizantes da sua causa, que tinha sido recentemente libertada, e ela estava convencendo-os a abandonar as suas casas recentemente libertadas, e a juntarem-se a ela na floresta. Nós libertamos você agora, mas eles vão voltar, e quando eles voltarem, não será apenas para restaurar a ordem. Na melhor das hipóteses eles vão incendiar sua aldeia por puro despeito por fazê-los ter o esforço, então eles pressionam você para seu exército ou prendem você como suspeito de simpatizar com a rainha Calca. Na pior das hipóteses, eles matam você no local, e depois queimam o que resta de sua aldeia. A última aldeia para onde ela tinha ido, isto não tinha sido levado a sério, mas quando ela regressou ao local, 2 dias depois, a aldeia foi destruída, e o punhado de sobreviventes que ela agora tinha com ela, testemunhou que a sua libertação se tinha tornado o equivalente a uma sentença de morte. O chefe da aldeia suspirou profundamente. Eu compartilho sua fé no rei feiticeiro, mas sou um homem velho, não estou mais apto para lutar. Você é capaz de cuidar de crianças? Skana perguntou. Você é capaz de morrer? Ela investigou ainda mais. Eu fiz a primeira coisa durante muitos anos. Ele disse acariciando sua barba enrugada enquanto se apoiava em sua bengala. Mas a segunda coisa, bem, meu papai sempre disse que eu era muito estúpido para fazer um trabalho adequado, mas acho que vou ficar muito bom nisso um dia. Seus olhos brilharam de tanto rir, apesar de sua preocupação, deixando Skana rindo abertamente do humor negro do homem. Velho, acho que você está escondendo uma língua prateada nessa sua cabeça. Na época em que aquela careca tinha cabelo, aposto que você era muito encantador. Skana disse, e deu um tapinha no ombro dele. Pode apostar. Ele disse com uma piscadela enquanto cambaleava sem reclamar da força do tapa de bom humor dela em seu corpo. Por que você faz uma pergunta como essa, afinal? Ele perguntou. Se você der seu consentimento, enquanto viver, você poderá ajudar a cuidar dos filhos dos jovens que vêm com você, então, quando você morrer, nós o ergueremos como um esqueleto. Ainda temos algumas varinhas para isso, e seu cadáver pode lutar mais uma vez pelo seu povo. Cada homem e mulher, vivos e mortos, podem fazer a diferença para garantir que a guerra acabe e que o futuro seja mais brilhante. Agora, você e todo o seu povo virão conosco. Ela perguntou, e enquanto falava, ela olhou em volta. A aldeia não era nada demais, menos de 100 cabanas e menos de 300 pessoas, mas ela entendeu, para eles não era só o lar, era o maldito mundo inteiro, tudo o que eles conheciam, e pelos quais trabalhavam. Os corpos de seus entes queridos foram enterrados a poucos passos de onde Skana e o chefe agora estavam. Ele parecia abalado com a simples ideia de ir embora. O mais jovem poderia, mas isso apenas condenaria o mais velho a morrer sozinho. Uma das escoltas de Skana deu um passo à frente. Você se lembra de mim, senhor? A jovem perguntou suavemente. Eu pareço familiar para você? Ela perguntou. Ele olhou para a mulher de forma longa e dura. Ela tinha cabelos ruivos lisos na altura dos ombros, e olhos verdes. Ela tinha algumas cicatrizes aparecendo em lugares que sua armadura da justiça negra não cobria. Seus olhos não funcionavam como antes, mas depois de um minuto de concentração, o chefe respondeu. Mela, você é filha de Mela, não é? Ele perguntou,
Curioso. Ela sorriu. Sim, Mela era minha mãe, e eu peguei o nome dela. Ela se casou com Drorin da vila a apenas 30 milhas daqui. O chefe sorriu amplamente. Sim, eles se conheceram no festival há quase 22 anos, e eu acidentalmente tropecei neles quando fiquei bêbado, e eles estavam ocupados fazendo coisas perversas debaixo de uma pilha de feno pensando que eles eram tão espertos sobre para onde eles se escondiam. Ele riu, e acrescentou lascivamente. Até hoje acho que dei um chute na bunda dele no momento em que ele tentava sair, acho que você é o resultado. Mela corou furiosamente, Scanna fez o possível para não bufar na situação difícil em que se encontrava, mas Mela seguiu em frente. Bem, ela está morta agora, e meu pai também. Aquela vila inteira foi incendiada depois que Scanna a libertou, pensamos, inicialmente, na pior das hipóteses, eles tentariam recapturar o local, mas alguns dias depois, avistamos fogo, e fui dar uma olhada, chegamos bem a tempo de ver um pequeno esquadrão de legalistas de Astraca matando sobreviventes. Acabamos com eles, é claro, mas eles mudaram as regras, as coisas estão piorando, ficando muito pior, eu também estaria entre os mortos se não tivesse partido para me juntar à luta pela Rainha Calca mais cedo. Se eles fizerem isso com a minha casa, farão com a sua, e não há como evitar o fato de que os soldados que eles deixaram aqui estão mortos, eles virão atrás de você mesmo que você não resista. Mela disse com seriedade enfática, e o chefe ficou muito quieto. Então, não há escolha. Sua cabeça pendeu. Vou informar a aldeia, precisamos arrumar tudo o que pudermos, e se eu morrer naquela floresta, quero 2 promessas suas. Ele disse para Scanna. Diga-as. Primeiro, você pode usar meu corpo após a morte para fazer um guerreiro esquelético ou o que quer que você queira para lutar contra aqueles que mataram Mela. Mas quando você fizer isso, quero meus ossos marcados para que possam ser identificados se eu for esmagado, traga tudo o que puder de volta aqui, e enterre-os em minha casa, e segundo, se eu não for esmagado, se minha forma morta-viva sobreviver, mande-a de volta para esta vila para cuidar dela para sempre. Fechado. Scanna disse, e estendeu a mão, e o chefe a pegou, e eles apertaram com firmeza. Com isso, o bando que estava com ela começou a se movimentar pela aldeia para reunir todos os suprimentos que pudessem. Mover tantas pessoas que não estavam acostumadas a se deslocar a mais de 100 metros de seu local de nascimento mais de um punhado de vezes em toda a sua vida não seria fácil, especialmente com os idosos, as crianças, e assim por diante, a reboque, mas isso poderia ser feito. Seria feito, Scanna jurou silenciosamente que a atrocidade não atingiria essas pessoas.